Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A CPI que trata a violência sexual contra estudantes de ensino superior ouviu Beatriz Lima, dirigente do coletivo feminista Leolinda Daltro, do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Havendo número regimental, declaro então aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato número 22 de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticadas contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Vamos, então, apresentar aqui o objeto da reunião de hoje. Nós vamos apreciar a pauta que todos já receberam e vamos procederíamos às oitivas das senhoritas Beatriz Montani Silva Rocha Lima, que já está conosco, ela que é dirigente do coletivo feminista Leolinda Daltro, do curso de Direito do Mackenzie, e ouviríamos a senhorita Júlia Kopf de Moraes Paulo, ela que é diretora da União dos Estudantes do Estado de São Paulo e do Diretório Central dos Estudantes, o DCE Livre da USP, mas já fui informada, deputada professora Bebel, que fez o requerimento para ouvirmos a senhorita Júlia de Moraes Paulo, que ela está tendo dificuldades de acesso por meio da internet. Não sei se a deputada professora Bebel gostaria de acrescentar algo a esse respeito. Sobre como é que eu diria, a questão... A oitiva. Oi? A oitiva da senhorita Júlia de Moraes Paulo. Eu acho que a gente poderia, deputada, no limite, num dia que tiver menos participante, ver. Eu acho que é lamentável, porque é importante a participação dela. Ela é do DCE Livre, ela é estudante, entendeu? Então, seria importante a voz dela aqui. Sempre se cobrou, por que nós não chamamos estudante? Nós chamamos, entendeu? Sim. Eu proponho, professora Bebel, e também considero importante ouvi-la, não é? Como ela hoje informou a sua impossibilidade de ingressar por problemas técnicos com a sua internet, eu proponho que a senhorita Júlia Kopf de Moraes Paulo seja novamente por nós convidada para ser ouvida numa próxima reunião. Estão todos de acordo? Sim. Ok? Então, vamos dar andamento à nossa reunião. Fazendo esclarecimento aqui, a senhorita Beatriz Lima, que já está conosco nesta sala, que nós definimos, Beatriz, que vamos inicialmente por 20 minutos, mas se você não achar
necessário utilizar todo este tempo, não é? Mas nós temos concedido 20 minutos para que os nossos convidados possam fazer uma apresentação a respeito do objeto desta CPI, e, em seguida, nós, então, abrimos para perguntas dos deputados, que terão 3 minutos para formular a pergunta, e a senhorita terá 5 minutos para responder a pergunta. Então, é desta forma que nós conduzimos os trabalhos. Eu quero agradecer, Beatriz, a sua presença entre nós, a disposição do seu tempo para colaborar com os trabalhos desta CPI, que nós consideramos importantíssima no que diz respeito ao enfrentamento da violência sexual contra mulheres, e, nesse caso, o recorte é muito específico, mulheres que estão no ensino superior. Então, agradecendo uma vez mais a sua presença, eu, então, concedo a você a palavra para fazer esta apresentação inicial. Com a palavra, então, a senhorita Beatriz Lima, repito, dirigente do coletivo feminista Leolinda Daltro, do curso de Direito da Universidade Mackenzie. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer a doutora Damares e a professora Bebel, que foi quem me fez o convite para estar aqui. Agradecer a todos os outros presentes. E gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lá eu estou no 7º semestre, faço parte do coletivo feminista Leolinda Daltro. E iniciando a minha fala sobre o objeto da CPI, gostaria também de agradecer, inclusive, a propositura, né, dessa pauta, porque é uma coisa muito frequente que a gente vivencia no ambiente acadêmico. O nosso coletivo tem 3 anos de existência e ele surgiu dessa situação de assédio que a gente vivia e que as mulheres da universidade recorrentemente eram expostas. O que acontecia era, diversas vezes, muitos casos de assédio, casos muito graves, casos onde elas realmente eram violadas de formas absolutamente agressivas, e o nosso coletivo ele surge nesse aspecto de proteção das mulheres, das estudantes da nossa universidade. Como eu falei, em 3 anos de existência, a gente já tentou pautar esse assunto de diversas formas, então nós fazemos roda de conversa, produzimos vídeos falando sobre o tema, e a nossa principal atuação em relação a isso se dá quando a gente, né, existem as festas universitárias, e principalmente em dias de trotes e essas confraternizações estudantis. No último ano, o que aconteceu muito recorrentemente foi a nossa ação nos trotes, observando todos os veteranos e as calouras também, principalmente, que sofrem muito com isso, né, porque são recém-chegadas e existe todo um pensamento sobre hierarquia e poder dentro dos estudantes, algo comum, mas completamente questionável e problemático. E o que a gente vê muito são esses casos em relação às calouras. Na última confraternização dos calouros que aconteceu no começo desse ano, ainda quando não estávamos em quarentena, foi um caso que aconteceu de, inclusive, um veterano que nem era mais estudante, só que frequentou a confraternização. Então, assim, é muito recorrente, e o que a gente sente muito é a falta de posicionamento, inclusive, da universidade, muitas vezes. Quando a gente tenta recorrer
a gente encontra algumas dificuldades, principalmente porque muitas vezes isso acontece com estudantes, mas não dentro do ambiente acadêmico. E a gente tem essa dificuldade de processos administrativos e de tomar as devidas providências para que essa situação ela não seja mais recorrente. Acredito que iniciativas como essa são fundamentais para a gente pautar o tema, e acredito que muitas medidas podem solucionar ou trazer aí um questionamento sobre o assédio, sobre essa estrutura onde as mulheres elas são lidas como públicas, e acredito que a CPI é fundamental para isso. Acredito que era isso que eu tinha para falar. Finalizo a minha fala aqui e agradeço os deputados presentes. Eu agradeço a participação inicial da senhorita Beatriz Lima. Ela fez uma apresentação introdutória a respeito do tema, e certamente é uma oportunidade que todos os deputados terão agora de explorar um pouco mais a questão, ouvindo uma estudante e que faz parte de um coletivo de mulheres. Já temos inscrito o deputado Arthur Duval. Então, pela ordem, com a palavra, o deputado Arthur Duval para suas perguntas. Bom dia, obrigado pela presença. Na verdade, eu tenho duas perguntas bem simples. A primeira é o que o coletivo faz objetivamente para diminuir a violência contra a mulher no seu campus? Bom dia, deputado. O coletivo, a gente atua, como eu falei, fazendo aí como que eu posso explicar? Como uma espécie de proteção às mulheres, às estudantes. Como eu falei, a gente atua bastante nesses eventos que muitas estudantes estarão presentes, geralmente em festas onde as mulheres, elas, de fato, ficam muitas vezes mais vulneráveis. E, como eu falei antes também, nos trotes da universidade, a gente também já fez algumas rodas de conversa com as mulheres para falar sobre o tema, para conversar sobre como isso se apresenta para elas, como elas costumam recorrer, e a gente também consegue, assim, o respeito de muitos homens dentro da universidade. Então, o que eu já percebi nesses 3 anos atuando no coletivo é que muitas vezes, quando o coletivo está presente em diversas ações, a incidência de casos de assédio diminui, porque a gente faz aí como se fosse essa observação mesmo, tá ali fazendo uma vigilância das mulheres. Então, a gente atua em relação ao assédio dessa forma. Legal. Eu abri um bloco de notas aqui para anotar objetivamente quais são as medidas. Eu entendi o seguinte: rodas de conversa nos trotes e presença nas ações para vigilância. É isso? Não, a gente não faz a roda de conversa no trote. A gente faz rodas de conversa ao longo do semestre, como eventos do coletivo. E no trote, como é um evento aberto, onde as caloras estão presentes e veteranos também, a gente faz a vigilância. Então, a gente dá apoio, a gente fica com água, com objetos que possam ajudá-las, caso elas estejam sujas, etc., fazendo essa vigilância e também ajudando, e também monitorando a ação dos veteranos. Então, casos de, beba isso, e a menina não quer, a gente, enfim, faz ali uma proteção das mulheres. Entendi. Bom, eu vou então te dar quem sou eu para fazer isso, mas vou te dar uma dica. Eu anotei aqui no meu bloco de notas: rodas de conversa / vigilância em ações, né?
minha sugestão para você, se vocês querem ser um coletivo firmemente atuante, se vocês querem, de fato, fazer a diferença, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber as ações objetivas que vocês realizam e quais os resultados que eles geram. Né? Eu digo aqui, trazer números, mostrar exemplos, citar datas, falar, olha o que a gente faz isso. Pelo que me parece, primeiro que você até demorou um pouco para achar o que vocês fazem. Né? E depois, eu anotei no meu bloco de notas aqui, rodas de conversas / vigilâncias em ações. Aí você tentou ainda exemplificar o que é uma vigilância em ação. Se alguém der uma coisa, bebe, a gente vai vigiar se a mulher vai querer beber aquilo ou não. Então, enfim, pessoalmente, não me parece satisfatório a ação que vocês estão promovendo contra a violência contra a mulher. Mas eu vou te falar onde eu acho que pode pecar, e até eu não vou duvidar da intenção, mas pode pecar e prejudicar, inclusive, a luta das mulheres. Um dos problemas mais graves que nós temos da violência contra a mulher é justamente você não levar a sério denúncias, e uma das causas, né, desse problema são as denúncias caluniosas. Eu já fui vítima disso. Eu já fui vítima de denúncia caluniosa de estupro. Eu respondi um processo criminal de estupro, e é óbvio que eu não tinha feito isso, consegui provar na justiça e entrei com um processo de denunciação caluniosa contra a pessoa que fez isso. Né? Tem vídeo só disso, tudo, etc. Isso rodou bastante aí, todo mundo sabe dessa história. A questão é o seguinte, o que o coletivo feminista de vocês faz para combater falsas denúncias? Primeiramente, o nosso coletivo ele não recebe esse número assim exacerbado de denúncias, porque porque muitas vezes essas denúncias elas não são sequer faladas, né? São casos pontuais. Eu entendo a sua ponderação sobre a nossa ação, mas a nossa ação, ela de fato é muito, muito bem acolhida, inclusive por outras entidades da universidade. O coletivo nunca atua sozinho, a gente sempre atua com apoio tanto do centro acadêmico quanto da bateria e da atlética. Então, essas entidades, elas apoiam a nossa ação, o que significativamente diminuiu em 3 anos os casos de assédio, porque antes isso não era, antes não existia essa vigilância, e hoje já existe. A gente não tem dados, a gente não tem esses números, porque é muito difícil a gente mensurar, a gente não faz forms ou qualquer tipo de estatística em relação a isso, até porque a gente não tem como saber como era nos outros anos. Eu estou no 7º semestre, eu não tenho dados da época que eu não era aluna, para fazer essa comparação de como é hoje e de como era antes. Sobre as denúncias, quando a gente recebe algumas denúncias, como eu falei, é muito difícil uma instauração de um processo administrativo. A gente tenta, obviamente, conversar com as mulheres, perguntar como aconteceu, como se deu a situação, perguntar se elas sabem, se elas conseguiriam falar quem era a pessoa, nome ou aparência, alguma coisa nesse sentido, se sabe de algum amigo, alguém que a gente possa, de fato, conversar também. Né? Porque eu acredito que, como estudante de direito, a gente conhece em alguns direitos básicos, como o direito do contraditório e da ampla defesa. A gente jamais denunciaria um aluno sem antes ouvir, sem antes simplesmente jogar um nome para qualquer diretor ou coordenador da universidade. Então, isso não existe, a gente nunca fez, nunca faria isso. Das vezes que aconteceu, que a gente recebeu denúncias, o que aconteceu foi que a gente procurou a pessoa, a gente conversou com o rapaz, a gente tentou ao máximo manter esse diálogo entre as duas partes, mas assim, a gente nunca chegou de fato a uma denúncia administrativa, porque o nosso último caso de assédio que aconteceu foi, por exemplo, com um menino que nem estudante do Mackenzie mais ele era. Então, é muito difícil a gente tentar administrativamente tomar alguma medida sobre isso. O rapaz, ele não estuda mais lá. A gente não poderia fazer nada sobre isso. A gente
auxilia as meninas e fala para, por exemplo, chamar a polícia nesses casos, procurar uma delegacia, mas muitas vezes elas mesmas não querem procurar a delegacia, elas ficam com medo. Isso é muito comum, o medo entre as vítimas, né? Principalmente quando, às vezes, é um aluno que ainda frequenta o Mackenzie, porque é aquilo, você vai denunciar a pessoa e a pessoa está ali todos os dias na sua universidade. Então, o medo é muito comum, elas também têm medo de serem expostas, e então é isso, assim, a gente claro que não denuncia ninguém sem antes conversar e manter um diálogo, mas as nossas medidas, elas são essas. Bom, obrigado pelas suas respostas. Eu vou concluir aqui para ser bem breve, se eu puder, novamente, quem sou eu, mas se eu puder dar um conselho para vocês. Muitas vezes, e qual que é a imagem que a sociedade, muitas pessoas têm quando se fala em coletivo feminista, tá? Eu não estou falando que vocês são isso, mas eu vou dizer qual a impressão que se passa quando se fala, coletivo feminista, lá vem as esquerdistas, lá vem não sei o quê, e não levam vocês a sério, tá? O que eu acho um grande problema, porque justamente eu, pessoalmente, acho muito importante que exista um conjunto de mulheres defendendo os direitos da mulher e protegendo as mulheres de eventuais violências que possam ocorrer dentro de campos ou dentro da rua, ou na rua, que seja, tá? Então, se eu puder, né, dar um direcionamento aqui, eu acho que o coletivo de vocês, eu não sei sinceramente o do Mackenzie como que funciona, eu não conheço o seu trabalho, tá? Vou dar um conselho genérico aqui, o que eu falaria para quando uma pessoa se apresenta como membro de um coletivo feminista. Tentem não ser usados como massa de manobra de brigas políticas. Tá? Então, quando o debate, né, vou dar exemplos aqui, reforma da Previdência, PEC do teto, isso, aquilo, não fiquem sendo braço de partido político ou de ideologia A ou B. Né? Eu acho que a luta ela tem que se focar justamente naquilo que a gente consegue ser propositivo. Eu vou ser bem sincero para você, eu não fiquei satisfeito com suas respostas. Tá? Eu não acho que você me respondeu com ações objetivas que são eficazes no combate da violência contra a mulher. Então, eu acho que se focar a energia mais nisso, né, e de novo, eu não conheço o seu trabalho, mas digo pelo que você me apresentou aqui, se focar mais nisso e menos em outras brigas políticas que não necessariamente têm a ver com o tema principal, eu acho que o trabalho vai ser melhor feito, tá bom? Obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Agradeço ao deputado Arthur Duval, à senhorita Beatriz Lima pelas respostas. A deputada Isa Pena, do PSOL, integrante de coletivos feministas desde seu período de faculdade, relatou sobre incidências de casos de suicídios ligados a jovens com imagens íntimas expostas nas redes sociais e quis saber quais as ações preventivas o grupo vem adotando na universidade. Pela ordem, está inscrita agora para fazer as suas perguntas a deputada Isa Pena. Bom dia a todos os colegas, bom dia a Beatriz, é isso? Beatriz, do Coletivo Feminista? Isso mesmo. Beatriz, bom dia. Antes de começar, Beatriz, eu queria dizer que eu, particularmente tenho uma trajetória ligada a coletivos feministas em universidades. E... Bom, eu quero fazer algumas perguntas, a partir de uma realidade, cada universidade também é uma universidade, cada realidade é uma realidade, mas eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer quantas atividades de formação vocês fazem, em média, ao longo do último ano, vamos pegar um espaço assim, quais os temas que vocês abordam nessas atividades, como você acha que essas atividades ajudam no combate ao assédio nas universidades? Essa é a primeira pergunta. E dizer o impacto que o coletivo feminista teve na sua vida. Queria te perguntar para você falar, enquanto mulher, estudante, para você falar o que um coletivo feminista transforma na vida de uma mulher, e dizer para o deputado Arthur Duval, que colocou
de forma, na minha opinião, assim, de forma deselegante, né? A gente está recebendo aqui uma estudante que está sendo questionada, né? Não interrogada, mas questionada por deputados, né? Então, há uma sensibilidade que precisa se ter aí, há um respeito que precisa ser mantido. E qual é essa linha do respeito? É entender o lugar de onde a gente fala. Os coletivos feministas, eles fazem o trabalho nas universidades. Eu acho que quando ela disse vigilância, eu fiz parte. Na verdade, ninguém fica vigiando ninguém, porque isso é impossível, né? A gente recebe mulheres, né? A gente recebe mulheres, as mulheres nos procuram, né? E como ela mesma disse, a dificuldade para uma mulher em um ambiente universitário romper a bolha, romper as barreiras, os obstáculos, né, para se fazer dentro de si mesmo, inclusive, para se fazer uma denúncia em um ambiente em que a gente sabe, né, é ali um ambiente social, de convivência social, onde essa pessoa tem amigos, onde essa pessoa tem expectativas profissionais. Então, não é simples assim. Acho, não é só uma questão de deselegância, mas é uma questão de diminuir a complexidade da questão, né? E o olhar sobre a atuação dos coletivos feministas, que, assim, tendo vivido isso de perto, eu tenho absoluta convicção, quero parabenizar o coletivo feminista do Mackenzie, assim como todos, sei da dificuldade que é. Além disso, quero lembrar a todos e todos, né? A gente viveu lá para entre 2011 e 2014. Isso ainda acontece no mundo, mas nesse momento, né? Eu estava na universidade, por isso que eu me lembro. A gente viveu um pico de suicídios de mulheres, né? Suicídios de mulheres que tinham algum vídeo, né, exposto na internet. Então, começou com o suicídio de uma jovem no Canadá. Uma colega de sala minha, que trabalhava, não sei se vocês vão se lembrar dessa história, saiu nos jornais e tudo mais, né? Deputada Isa, desculpa, só interrompendo. Nós temos um tempo para a pergunta, que é de 3 minutos. Vou pedir à deputada para concluir a sua primeira pergunta. Por favor, deputada. Claro. Queria perguntar como vocês enxergam essa questão do suicídio das mulheres e como o coletivo feminista ele trabalha. A gente estava falando muito das ações com as vítimas, mas quais são as ações de prevenção, né, que vocês fazem? Pronto. Obrigada pelas perguntas, deputada. Bom dia. Então, respondendo a sua primeira pergunta, foi sobre as nossas ações e as nossas formações, né? A gente e os nossos eventos. O nosso coletivo, ele busca fazer muitas ações e bastante eventos de formação. Acontece que, assim, a realidade da universidade é uma realidade um pouco complexa, e eu acredito que do estudante de direito também, porque a maioria ali estuda de manhã ou à noite e muitos trabalham. Então, isso daí já torna muito complexo também, muito complexa a participação de muitas alunas. Algumas não conseguem se dedicar mais e frequentar todos os nossos eventos, porque elas já têm a vida acadêmica, profissional e, enfim, o direito é uma carreira muito complexa, muitas se dedicam demais realmente ao estudo, pesquisas e etc. Desse modo, as nossas administradoras do coletivo também vivem uma realidade semelhante. Por isso que a gente faz menos eventos do que a gente gostaria de fazer, porque se fosse da nossa vontade, nós faríamos muito mais. A gente aproveitou a quarentena e fez uma série de eventos. A gente fez um ciclo de debate, durou um mês, a gente fez toda sexta-feira do mês de julho, e a gente falou sobre vários temas. A gente busca falar sobre temas diversos para que a gente consiga abranger mais temas relativos ao feminismo e a coisas de formação mesmo. Então, a gente fala sobre maternidade, a gente falou sobre violência doméstica, sobre direito do trabalho em relação às mulheres, sobre diversos temas. Nesse ciclo de formação em questão, a gente não chegou
chegou a falar sobre assédio, porque a gente geralmente toca mais no assunto quando, quando mulheres novas estão ingressando na faculdade. Então, geralmente nessa época de trote, que é onde a gente, como eu mencionei antes, tem muita incidência de assédio, né? Tem aí os trotes e festas de calouros. Então, como nesse período tem mais incidência desses casos, é o momento onde a gente geralmente fala. No começo desse semestre, inclusive, a gente propôs até um cine debate para falar. Existe um documentário disponível, inclusive, na Amazon, que o nome dele é Assédio, é um documentário brasileiro. A gente propôs um cine debate, convidou as caloras para assistirem, e foi muito importante, porque é isso, a gente faz essa formação principalmente com as caloras sobre esse tema. Então, aí eu acredito que já responde a sua terceira pergunta, que era, inclusive, sobre como a gente faz esses trabalhos de prevenção. A gente já fez algumas ações, por exemplo, colando lambes em volta da universidade, nos postes, lambes onde, né, falavam sobre questões de assédio, de veteranos que devem respeitar as calouras, e etc. Então, nesse período, a gente geralmente faz bastante ação mesmo sobre o tema. E acredito que todas essas ações sejam questões preventivas. No momento do TROD, por exemplo, no começo do semestre, né, de 2020, lá em janeiro, quando ainda a gente não estava na pandemia, a gente se uniu com outros coletivos do Mackenzie, de outras faculdades, e a gente fazia uma base de apoio no local onde era o trote. A gente tinha várias mulheres, tanto fazendo a vigilância como nessa base, para receber outras mulheres que viessem procurar a gente. Então, esse daí é um trabalho preventivo, mais ou menos, né? Porque a gente está ali na atuação na hora, mas fazendo esse posto de ajuda. E a sua outra pergunta foi sobre como o coletivo mudou a minha vida. O coletivo, o Leolinda Daltro, ele nasceu no segundo semestre de 2017, quando eu estava no primeiro semestre da minha faculdade, do curso. E foi exatamente o semestre onde eu ingressei no coletivo. Então, eu estou no coletivo ao mesmo tempo que o coletivo existe. O coletivo mudou a minha vida, assim, completamente. Através do coletivo, eu entrei também no movimento estudantil, então eu acredito que eu consigo olhar a universidade com outros olhos e não meramente uma forma de observar de um aluno que só chega na aula e entra na faculdade, sai da faculdade. Eu sinto que eu me incluo nos problemas e eu tento ouvir os estudantes e ser um canal de mudança efetiva dentro da universidade. E acredito que esse seja o mesmo trabalho do coletivo. A gente tenta dar voz e espaço para as mulheres compreenderem os seus, principalmente na Universidade de Direito, né, os seus direitos, compreenderem processos e, mais importante, como que elas podem levar isso para outras mulheres, né? Então, eu acho que é isso, e eu acho que é dessa forma que o coletivo me mudou, e inclusive mudou outras mulheres. Agradeço a senhorita Beatriz. Consulta a deputada Isa Pena se ela gostaria ainda de fazer alguma pergunta. Gostaria. Deputada, presidenta, eu vou pedir também o mesmo direito, né? O deputado Arthur Duval fez diversas recomendações, né? E não foi interrompido. Eu só queria pedir, assim, a mesma possibilidade aqui de... Deputada, só para esclarecer, é que a gente tem uma pessoa que marca o tempo. Se o deputado Arthur também ultrapassasse, eu faria a mesma observação. Mas a senhora tem a palavra para poder novamente usar e perguntar se desejar. Claro, tá bom. Muito obrigada, presidenta. De forma muito rápida, até para as próximas questões. Qual é a relação... Queria saber se a Beatriz é filiada a algum partido político, né? O que também é um direito constitucional, é importante lembrar, né? Somos todos aqui, aliás, filiados a um partido político, né?
Acho que se há alguém aqui que é massa de manobra, definitivamente não é a Beatriz. Beatriz, eu queria te perguntar qual é a relação do coletivo com partidos políticos, porque eu sei que isso se dá de forma diferente de coletivo para coletivo. Tem coletivo que é mais, né, que não quer pessoas, né, filiadas a partidos políticos, e tem outros coletivos que recebem isso numa boa. E, por fim, qual a relação da atuação de vocês com a realidade do Brasil e, portanto, pautas e lutas como a reforma da Previdência? O que isso tem a ver com a luta contra a violência contra as mulheres? A reforma da Previdência, o teto dos gastos. Por que vocês abordam isso? A primeira resposta à sua pergunta é: eu, particularmente, não sou filiada a nenhum partido, mas eu atuo, quando atuo, no movimento estudantil junto ao PT, junto à JPT. No nosso coletivo existem pessoas que são filiadas, e dentro do nosso coletivo isso não é uma questão, todas são bem-vindas. O nosso coletivo ele não segue nenhum partido, justamente porque a gente aceita essa diversidade. Então, todas as pessoas, filiadas ou não, são muito bem-vindas sempre. A sua segunda pergunta foi sobre os nossos temas, né, e como eles se encaixam no mundo, nessa realidade mais ampla. Como eu falei antes, a gente fez agora esse ciclo de debates e a gente falou sobre diversos temas. Um dos temas foi, por exemplo, a tripla jornada de trabalho das mulheres agora durante a quarentena, né, que é um fato que de fato aumentou. As mulheres elas já tinham uma dupla jornada, cuidando da casa, do trabalho, e agora tudo isso se encaixa dentro da casa onde a gente não sai, né, e aí tudo fica mais intenso. A gente acredita e a gente sempre tenta fazer essa ponte entre as nossas estudantes e mulheres que não estão mais dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente traz, geralmente, mulheres para conversar com a gente, mulheres trazendo outras realidades, mulheres que, de fato, elas dão esse olhar mais maduro, mais experiente de um trabalho executado na vida real. Um dos nossos temas, por exemplo, foi a questão da prostituição, e a gente teve o prazer de trazer mulheres que trabalham e que cuidam de ONGs que se relacionam que cuidam dessas mulheres em situação de prostituição e tudo mais. Então, isso é muito importante porque a gente, de fato, busca fazer essa ponte entre o universo da universidade e mulheres que estão trabalhando na vida real para assegurar os nossos direitos e como isso se aplica fora do ambiente acadêmico, né? Porque às vezes o ambiente acadêmico também é um pouco tópico e teórico demais. Então, a gente busca trazer essa realidade de fora para que a gente entenda como que o debate ele deve acontecer. Eu agradeço mais uma vez, Beatriz. Só um esclarecimento a respeito do tempo. Tem alguém marcando o tempo, deputada Isa? Mesmo quando o tempo se esgota, eu ainda assim não faço uma interferência imediata, não é? Para que todos possam falar, mas quando o tempo ultrapassa... Mas se há um tempo sendo contado, tem que ser igual para todo mundo. Eu agradeço. Isso. E com relação aos nossos convidados, eu sou ainda mais complacente, porque, afinal, eles aceitam tão generosamente colaborar com os trabalhos dessa CPI, e mesmo quando o tempo dos convidados se esgota, eu ainda sou mais complacente para que eles possam concluir, não é, o seu raciocínio. Eu agradeço, mais uma vez, Beatriz, consulto a deputada Isa, se ainda tem alguma pergunta a ser feita, deputada. Eu agradeço a participação da deputada e as respostas da nossa convidada, Beatriz Lima. A deputada professora Bebel, do PT, perguntou à convidada sobre o encaminhamento dentro do Mackenzie quanto aos casos de assédio. Então, passo agora, pela ordem de inscritos, a palavra à deputada vice-presidente dessa CPI, deputada professora Bebel. Pode abrir o microfone, por favor, deputada. Faço assim para não fazer barulho, que pega da rua acaba fazendo barulho. Bem, agradeço, presidenta
doutora Damares, Beatriz Lima, né? Uma satisfação tê-la aqui, assim como cumprimento meus colegas deputados e a deputada Isa, que está conosco, e a Marinelô. Beatriz, só de assumir uma pauta tão dolorida quanto essa, eu já acho que, por si só, né, já é um mérito. É verdade que, no âmbito da onde você está, porque você é estudante, você está, na verdade, fazendo um trabalho que, por exemplo, não tem a mesma estrutura de quem é de um determinado departamento, que tem tudo pronto para poder fazer, não é assim, né? Então, eu estou começando a localizar um pouco de como você está expondo, e é uma exposição real também, eu considero. Por quê? Não é alguém falando de vocês, é vocês falando para nós o que acontece com vocês. Isso é importante. E o que vocês estão fazendo. Agora, de qualquer maneira, se não é na forma de dados, relatos também, eu acho que poderia ser mandado para essa CPI, deputada Damares, relatos de jovens acometidas e que não têm coragem não querem falar, né? Não querem tocar nesse assunto, que foram, sim, vítimas não só o assédio, mas sexualmente atingidas, né? Então, se tiver relatos, tiver, sabe, alguma coisa que agregue, né? Isso é bom, isso sistematiza tudo que você fala, né? Não necessariamente apresentar uma tela, um número, mas é muito mais rico, talvez, pegar relatos. Talvez você esteja nessas condições. Aliás, na próxima, deputada, a gente pode pedir, se não tem os dados, traga os relatos. Relatos também, para mim, é um dado vivo, né? É uma prova viva de que está acontecendo. Bom, no seu trabalho, né, aí que você faz com relação ao acompanhamento, né, desses que estão sendo, das pessoas que atacam, quando vocês detectam o agressor, qual é o encaminhamento que vocês dão, né? Vai para a reitoria, vai para o órgão na universidade responsável por esse tema? Qual é essa é uma questão que eu gostaria de levantar. A outra é o seguinte, eu acho que poderia nos mandar também, sob o olhar de vocês, né? Quantos, nesses últimos anos aí, né? Quantos foram acometidos pelo assédio, né? Da onde vocês acompanham, né? Isso é importante também. Isso dá uma, né? E a outra questão é o seguinte, acho que foi a Isa ou foi você mesma que falou que nós estamos saindo de uma pandemia em que a violência sexual sobre as mulheres aumentaram em 30%, ferrenhamente, né? Como é que isso é debatido no coletivo, né? Que a pandemia hoje ela nos leva a debater as várias interfaces, desde a vulnerabilidade até mesmo essa questão da violência sexual, enfim, todas as outras questões. Então, eu acredito que a gente você poderia mandar para nós também além dos relatos, essa questão. A outra questão que eu queria fazer é o seguinte, na abordagem que vocês fazem, porque quando a pessoa chega até vocês, porque isso que vocês estão fazendo é uma rede solidária, né? Tem muitas, em Bogotá tem muito disso, quer dizer, as mulheres não têm coragem de correr,
e contar para o Deputada, desculpa, só para informá-la que o tempo já está esgotado, mas para concluir, deputada, por favor. a rede solidária, né, que vocês fazem, né? Qual é, feito isso, qual é o tratamento que vocês dão? Né? Só isso. Muito obrigada. Obrigada, deputada Beatriz. Bom dia, deputada, professora Bebel. Então, no nosso coletivo, quando a gente recebe essas denúncias, o encaminhamento que nós procuramos dar é perguntar, como eu já respondi em outra questão, a gente geralmente aborda com, obviamente, cuidado, sensibilidade à vítima. A gente também pergunta algumas questões básicas, como, por exemplo, o contexto que isso aconteceu, local, momento, se a pessoa se lembra o nome ou as feições do assediador. E o encaminhamento que a gente procura dar para a pessoa tudo depende do contexto, né? Se isso aconteceu dentro da universidade, dentro do campus, a gente pode prosseguir aí com um processo administrativo. A gente pode procurar os meios que isso se faça acontecer. Se isso foi fora da universidade, aí a gente não tem como fazer esse processo administrativo, porque apesar de serem estudantes da universidade, a gente não está no ambiente, então a universidade ela não consegue se responsabilizar sobre isso. Nesses casos, que são a maioria dos casos, porque como eu mencionei, a maioria desses assédios se dá em festas, em eventos, em confraternizações que acontecem fora da universidade, a gente busca as autoridades policiais. Acontece que nós, como a senhora mesma mencionou, a gente é um coletivo, a gente não tem, assim, como tomar as nossas providências, então a gente apenas orienta a vítima. As nossas orientações, elas são pautadas em procurar a autoridade policial, fazer a denúncia, a gente já até se ofereceu a acompanhar a vítima, num posto policial, a gente sempre dá essa orientação, inclusive quando ninguém chega até nós, a gente sempre dá essas orientações gerais de, olha, gente, se acontecer, procurem, façam essa ação, procurem determinada pessoa, para que elas já saibam como atuar, né, o que fazer na hora. E só que como eu mencionei antes, muitas vezes esses assédios, as vítimas dessas situações, elas têm medo, e a gente também não pode deixar de mencionar que a justiça no Brasil existe uma morosidade, né? Existe aí uma dificuldade nessas denúncias, existe todo um leque de questões que envolvem as denúncias e as mulheres e o assédio. Então, muitas vezes, elas, além de terem medo de se exporem ou de exporem a pessoa, de retaliações, também é muito comum o medo de retaliações, elas não acham melhor assim, deixa pra lá, não quero me expor, mas aí procuram a gente para saber como isso seria possível. Dependendo de quem é o assediador, a gente conversa com outras pessoas também, procura conversar com o próprio rapaz. Se não, se ele, por exemplo, tem envolvimento com alguma outra entidade, a gente conversa com os representantes dessa entidade para que conversem com eles. Então, a gente recebeu uma denúncia daquela pessoa que vocês têm contato, por favor, fiquem atentos. Porque é isso, assim, a gente também não pode deixar de respeitar a vítima. E a gente não pode expor essa mulher. A gente sempre coloca a mulher como o centro das nossas atuações. Então, se a mulher ela fala que não vai denunciar, que não quer ser exposta, a gente também não pode obrigá-la a fazer isso. Então, a gente tenta atuar de forma que seja de uma forma respeitosa, né? Que siga ali enfim, os desejos da mulher, né? A gente sempre menciona, olha, você pode denunciar, mas se a mulher ela não tem essa vontade, a gente não pode tomar a frente por ela.
Então, a gente sempre tenta fazer essas atuações, assim, sem também deixar passar e nada fazer, mas, ao mesmo tempo, fazendo de forma que respeite o desejo da mulher. Como eu mencionei também para o deputado Arthur, a gente não tem esses dados, assim, estatísticos. A gente recebe alguns relatos, só que eu também acho interessante mencionar aqui que a nossa atuação dentro de uma universidade é uma atuação muito real, muito de mão na massa, de fato, assim, a gente não tem, assim, apego a formalidades, porque a universidade, ela acontece, e ela acontece ao vivo na nossa vida, a gente não fica, nós não criamos processos burocráticos dentro do nosso coletivo. Então, muitas vezes, é por isso que a gente não tem relatos documentados, a gente não tem números estatísticos, a gente não tem esses dados, porque a gente está preocupada com a vítima e está preocupada em resolver. Então, a gente não cria processos, a gente não cria dificuldades, a gente a gente pega uma situação e tenta resolver isso de formas reais. E como eu falei, muitas vezes a vítima não quer ser identificada. Então, a gente também não tem como obrigá-la a documentar um fato ou alguma coisa nesse sentido. A gente já fez algumas medidas para tentar documentar e saber os relatos, né? Até para a gente também conseguir desenhar ali uma forma de atuação mais eficaz. Só que muitas vezes as vítimas, elas de fato não querem se expor, então é muito difícil. Acredito que tenha respondido as perguntas. Beatriz, só te interrompendo um pouquinho, para concluir, por favor, que o tempo já ultrapassou muito o seu tempo, eu agradeço, se você puder concluir, por favor. Obrigada, não, Beatriz. Eu concluí. Ah, já concluiu. Eu consulto, muito obrigada, Beatriz. Eu consulto a professora, deputada professora Bebel, se está satisfeita com as respostas, deputada. Sim, só insistir com a Beatriz para ela, tendo relatos, Beatriz, eu acho que você deve ter, mande para nós, que isso tudo faz parte dos autos das oitivas aqui. É muito importante, tá? Obrigada, Bem. Obrigada, deputada professora Bebel. Pela ordem, temos aqui o nosso último inscrito, o deputado Tenente Nascimento. Com o senhor, então, a palavra, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Quero ser breve aqui, e foi muito esclarecedor até aqui as perguntas, também as informações. Quero dizer o seguinte, Beatriz, você está falando aqui com os deputados que estão realmente querendo ajudar, querendo esclarecer. Fique tranquila, nós queremos agradecer a sua disposição e coragem de vir a uma comissão importante da casa, está aqui passando as informações do qual nós precisamos muito para poder ajudar. Eu quero lhe parabenizar mesmo. Seja assim mesmo, atuante, corajosa. É isso que nós precisamos dentro de uma universidade, dentro do ensino público, porque é daí que nós teremos uma geração sadia e um futuro brilhante para o nosso país. Agora, eu quero te fazer 3 perguntas básicas. Primeiro, que algumas perguntas que foram feitas aqui não seria bem para a Beatriz, seria para a ouvidoria da universidade, do qual já tem requerimento, né? E nós assim faremos, e tenho certeza que a ouvidoria já está à disposição. Eu conversei com o professor Marco Túlio, digníssimo reitor dessa universidade, e ele falou, estamos à inteira disposição para passar os dados, esclarecendo que nós estamos atuando também contra a violência contra a mulher, contra os alunos, as alunas, né? E também que possam estar aqui nessa CPI, termos essas informações importantes. A segunda essas festas acontecem normalmente dentro do campus ou fora do campus? Os trotes também dentro do campus ou fora do campus? E tem um sistema integrado de câmeras de vigilância dentro da universidade ou você desconhece isso? Se você não tem a informação, não tem problema, que isso nós faremos quando nós ouvirmos, então, a ouvidoria da universidade. Era isso, e parabéns
e muito obrigado mesmo. Seja forte e corajosa. Parabéns aí às mulheres. Aí hoje nós estamos aqui no Clube da Luluzinha, viu? Viu, Bebel? Vocês estão aí. Só tem eu e o Arthur. O resto é tudo mulher aí. Parabéns, Beatriz. Firme e forte nessa caminhada. Só eram essas Bom, três. Tenente. Muito bom, Tenente. Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Então, a maioria das festas e o trote, eles acontecem fora do ambiente acadêmico, fora da universidade, fora do campus. O trote, ele acontece aos arredores da universidade, então em ruas próximas, mas não dentro do campus. Fato que dificulta, inclusive, como eu falei na outra resposta, processos administrativos, porque como acontece fora do campus, a gente não tem como responsabilizar a universidade. Sobre a questão das câmeras, a universidade, o campus, ele tem sim câmeras de vigilância. O campus, inclusive, ele tem até catracas nas entradas, então existe sim um sistema de segurança muito intenso dentro do campus, né? Mas, como eu falei, as festas e esses eventos onde a maioria dos casos de assédio de fato acontecem, eles não estão dentro do campus, eles estão em festas fora da universidade. As festas, o trote acontece, como eu falei, na rua, nos arredores da universidade. As festas, elas acontecem geralmente em locais fechados. Só que daí eu não consigo, infelizmente, te responder se esses locais onde as festas ocorrem têm câmeras de vigilância, porque os locais, eles mudam, não são sempre os mesmos lugares onde as festas acontecem, mas o que eu posso afirmar é que todos esses locais têm seguranças e a festa, que eu diria a mais conhecida do direito, ela sempre conta com uma base de apoio dentro do local da festa, onde tem bombeiro, paramédicos e geralmente também pessoas para receber esses casos, caso aconteçam. Espero ter respondido, deputado. Deputado Tenente? Perfeitamente. É exatamente essa dúvida que, logicamente, que você foi muito sucinta aí na questão. É fora da universidade. E outra coisa, o que eu digo a você, porque aí nós vamos, logicamente, estar muito breve aí com a reitoria, com a ouvidoria, dizer o seguinte: não se intimide em fazer a denúncia, mesmo que a pessoa, às vezes, não se encoraje as pessoas a fazer a denúncia, porque a partir daí é que realmente podemos atuar. E se você tiver alguma dificuldade, eu me coloco à disposição, e eu acredito que os outros deputados também, podem nos procurar, que nós vamos preservar a segurança das pessoas envolvidas e vamos atuar firmemente para o combate a essa violência contra vocês ou contra as nossas mulheres e contra os nossos alunos da universidade pública e também as universidades privadas. Perfeito? Era isso. Obrigado, presidente, e parabéns mais uma vez. Beatriz, você, heroína. Um abraço. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Tenente Nascimento, pelas suas perguntas. Agradeço também a nossa convidada, Beatriz Lima, pelas respostas. Eu tenho duas perguntas muito breves para nós encerrarmos esta etapa, e aí vamos votar apenas um item da pauta para encerrarmos a nossa reunião. Beatriz, você sabe informar se a universidade, do ponto de vista institucional, ela apoia este coletivo, ela apoia as ações deste coletivo, seja ofertando um espaço para reuniões ou prestando algum outro tipo de apoio, como materiais, a formulação de materiais, a impressão de materiais de conscientização. A pergunta, objetivamente, a universidade institucionalmente apoia o coletivo
e de que forma ela apoia este coletivo? Então, deputada, essa é uma pergunta um pouco complexa. Como eu mencionei antes, o nosso coletivo ele atua junto com as outras entidades. Então, o nosso coletivo ele tem muito apoio, principalmente do centro acadêmico. O centro acadêmico é uma entidade reconhecida pela universidade. É um, é um, é uma entidade que nos apoia e que, como é reconhecida pelo Mackenzie institucionalmente, ela consegue espaços para debate, consegue esses suprimentos que a senhora mencionou. Então, a gente consegue isso através das entidades. Eu gostaria até de mencionar um exemplo prático de como isso acontece. No começo do semestre, como eu falei, tem o trote. A gente geralmente pega água, papel higiênico, tudo isso para poder ali ajudar as vítimas e também as mulheres que nos procuram. Só que aí o que acontece? Existe um repasse da instituição para a entidade, que nesse caso é o Diretório Central dos Estudantes, o DCE. E aí o DCE repassa para nós, para o coletivo. Por isso, assim, eu digo que é um pouco complexa essa linha de raciocínio, porque a universidade, ela compreende e se solidariza com o nosso coletivo, só que de forma indireta, né? Através aí das entidades que repassam para nós e que reconhecem o nosso trabalho e nos ajudam aí, inclusive em eventos, nessas ações. Ok, muito obrigada, Beatriz. Uma última pergunta, essa também muito breve. Quando vocês informam a universidade, que é quem pode abrir, né, um procedimento administrativo para apurar e, se for o caso, punir o aluno que praticou alguma espécie de violência de natureza sexual contra universitárias no campus, né? Porque fora do campus você já deixou claro, e nós sabemos que quando acontece fora do campus, a universidade não teria, não é, essa prerrogativa. Mas quando acontece dentro do campus e a universidade é informada a respeito desta ocorrência, vocês encontram algum obstáculo para que essa denúncia seja recebida e que seja instaurado esse procedimento administrativo, ou isso já existe um protocolo e acontece de forma fluida, sem nenhum obstáculo? Então, deputada, as denúncias que a gente recebeu, elas são elas aconteceram em ambiente fora da universidade, com alunos. Então, as ações, os assédios que acontecem dentro do campus, quando eles chegam até nós, as meninas, as mulheres vítimas, quando a gente sugere esse processo administrativo, a maioria delas fica com receio. Então, a gente nunca chegou, de fato, a tomar a iniciativa de um processo administrativo, porque elas ficam, assim, com medo. Porque, como eu falei, quando acontece dentro do campus, a vítima, ela tem muito medo, ela já tem, a maioria já tem um medo, assim, de se expor, né? Mas quando acontece dentro do campus, também tem esse agravante, que é você conviver ali, estudar com as vítimas e com os agressores, com os assediadores. Então, muitas vezes, elas não querem tomar esse tipo de providência. Elas chamam a gente para fazer uma denúncia, na verdade, também, às vezes, para apontar e fazer com que a gente tenha mais uma atenção em um determinado grupo de pessoas. Só que quando a gente geralmente fala para elas que, olha, existe a possibilidade desse processo administrativo, você toma essas e essas providências, elas ficam com receio. E então a gente nunca chegou a iniciar ou auxiliar no início de algum processo administrativo. Ok. Ok, Beatriz, muito obrigada. Mais uma vez, em nome aqui deste grupo que compõe a CPI, nós agradecemos
a sua presença, a sua disposição em atender o nosso convite. Especialmente agradecemos a forma tão completa com a qual você se expressou, com a qual você respondeu às perguntas dos deputados de forma, não é, muito serena e, naturalmente, eu entendo que atendeu à expectativa de todos a respeito das questões que lhe foram formuladas. Então, a nossa palavra, realmente, nesse momento, é de agradecimento a você e queremos parabenizá-la pelo seu trabalho e estimulá-la a manter-se firme em favor das nossas mulheres, especialmente aquelas que são vitimadas por uma espécie de violência, talvez a mais violadora da dignidade da mulher. A estudante Beatriz Lima se comprometeu com os deputados a enviar registros dos relatos de assédio que o coletivo que ela representa recebeu nos últimos anos. Obrigada novamente por ter colocado esse tema em pauta, e assim como solicitado por diversos deputados aqui, eu vou pegar alguns relatos que a gente recebeu e tentar repassar para que isso seja anexado na CPI. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Beatriz. E especialmente agora por atender aí o pedido, é importantíssimo que anexemos relatos reais, isso para nós tem muito valor na composição dos resultados do relatório dessa CPI. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos, então, à pauta, senhores deputados. Nós temos apenas um item, o item de 31/8/2020, a solicitante é a deputada Isa Pena, requer sejam convidadas para acompanharem os trabalhos desta CPI as pessoas abaixo relacionadas em ordem alfabética. Número 1, Beatriz Miraldi Heloísa Toledo, estudante de graduação da Unesp do campus de Ilha Solteira, diretora do Centro Acadêmico e integrante do Núcleo de Apoio e Discussão de Gênero. Item 2, também requer que seja convidada a acompanhar os trabalhos a senhora Elaine Cristina Gonzaga da Silva, advogada especializada na defesa dos direitos da mulher e professora da PUC São Paulo. Item 3, Heloísa Toledo, estudante de graduação da Faculdade de Direito da USP, integrante do Centro Acadêmico 11 de Agosto e do coletivo feminista Juntas. Item 4, Marina Ganzaroli, advogada especializada na defesa dos direitos da mulher e conselheira estadual da OAB São Paulo. Em discussão, deputados. Não havendo oradores inscritos, pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Eu só gostaria de que a deputada Isa nos falasse, seria, não todos de uma vez, né? Seria espaçado isso? Não, seria pelo menos 2, não todos de uma vez só. Exato. Seria um cronograma de cada 2 pessoas, alguma coisa assim, não é isso? Isso, perfeito. Deputada, obrigada, deputado Tenente Nascimento. Eu entendi que eles estarão acompanhando, não serão ouvidos, pelo que eu entendi. Eles são convidados a acompanhar os trabalhos da CPI. É isso, deputada? Só para esclarecer. Não, eu acho que são as duas coisas, tá? O que eu coloquei de acompanhar, na verdade, esses profissionais, a Marina Ganzaroli da OAB, a professora Heloísa, são profissionais da área que já estão acompanhando a CPI, tá? Já estão acompanhando, me mandam mensagem, então elas já estão fazendo isso. Agora, a ideia é que elas fossem convidadas mesmo para que nós ouvíssemos, porque são tem profissionais que têm muito contato com casos reais, que eu acho que foi uma demanda também aqui que apareceu nessa sessão específica, mas que é uma demanda absolutamente legítima, né? Esses profissionais têm total condição de falar sobre essa realidade com muita propriedade.
Perfeito, perfeito. Então, é muito bom agora o esclarecimento, porque eu também tive dúvida. Esse requerimento, ele é para que estas pessoas sejam convidadas a serem ouvidas pela nossa CPI e, naturalmente, o grupo da secretaria que nos acompanha, não é, fará estes convites dentro do cronograma das pessoas que estão sendo ouvidas pela nossa CPI. Perfeito, deputada. Perfeito, perfeito. Ok, deputado? Perfeito. É exatamente essa dúvida, porque para a gente dar uma dinâmica melhor aí, para não acontecer o que no dia de hoje é uma pessoa só. Tá? Aproveitarmos melhor o nosso tempo. Tá. Perfeito, Claro. perfeito. Deputada, legal. Prazer em te ver, viu? Faz tempo que eu não a vejo, viu, deputada? Senti. Eu estou no momento de saúde meio frágil, mas vai ficar tudo bem. Todos nós, mas vai ficar tudo bem. Vai passar, isso aí vai passar. Vamos em frente aí. Força. Obrigado aí, tá? Falou. Força aí. Saudades também, gente. Vê-los ao vivo. Nós não brigamos mais, né? Não teve mais. Né? Eu falei ontem para a Bebel, não tem mais briga aqui. Ela falou assim: não, a turma está todo mundo calma aí, por enquanto. Vamos lá. Encerrada a discussão, coloco em votação. Farei a chamada nominal. Como vota a deputada professora Bebel? A favor, senhora presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Deputado Tenente Nascimento, vota a favor. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Isa Pena? Favorável. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Obrigada, deputado. Esta presidente vota favorável ao requerimento da deputada Isa Pena. Bem, não temos mais nada a tratar, já ouvimos a nossa convidada, já votamos o item da pauta. Eu quero, então, agradecer a todos os deputados que estiveram conosco aqui nesta reunião da nossa CPI, agradecer a equipe da secretaria, os nossos procuradores, doutor Carlos e a doutora Alexandra, agradecer a Rodrigo, toda a equipe da Rede Alesp, todos que colaboraram de alguma forma para que essa reunião se realizasse, a senhora Beatriz, senhorita, que já não está mais conosco. Então, esgotado o objeto da presente reunião, declaro, então, encerrada a nossa reunião. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.